E aí ele disse, vai chamar ele. Mas aí Jessé refuga dizendo, ei, eu acho que esse não pode ser. E Samuel pergunta a Jessé, por que não pode ser? E Samuel vai dizer, e Jessé vai dizer, outro dia eu fui lá onde ele estava. Eu fui vigiar o meu filho no campo, cuidando das ovelhas. E aí eu acho que ele é meio doido, não pode vir da cabeça. Porque ele estava sentado no local, dedilhando um instrumento de corda, dizendo, o Senhor é meu pastor. E comecei a chorar nessa noite, porque Jesus está nesse lugar. E aí manda chamar ele manda chamar Davi. E Davi chega. E aí Samuel vai dizer uma palavra. Fica de pé, abençoado, fica de pé. O Senhor chega e fala, Jessé, só se assentaremos à mesa para comer esse jantar quando o menor da casa chegar. Quem está entendendo a mensagem? Você pode ser o menor desse lugar. Você pode até chegar e ninguém dá nada para você. Mas Deus está esperando o menor da casa. Hoje Ele quer capacitar, Ele quer ungir Deus nesse lugar. Só quem quer ser escolhido por Deus começa a glorificar. Glória a Deus! Nunca vi acontecer um noivado sem a noiva. Jesus hoje está fazendo uma festa aqui e Ele está procurando a noiva dele. Quem é a noiva desse lugar? Quem é a noiva dessa festa? Deus vai derramar a unção. Ele só derrama a unção daquele que glorifica aqui agora. Comece a adorar diferente. Deus vai mudar a sua história. E agora eu vou entrar na mensagem. Havia uma cidade chamada Jericó. Jericó significa a cidade amaldiçoada. A Bíblia vai relatar que existem duas Jericó. A primeira Jericó foi a Jericó que Josué, passando por ela, dando 13 voltas, uma durante cada dia, durante 6 dias. E no 7º dia, ele deu 7 voltas. E as muralhas se caíram, as muralhas quebraram. E o que vai acontecer? O meu Deus vai dizer, maldito aquele que reconstruiu Jericó. Maldito aquele que tentar levantar esses muros. Ei, o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Mas o que Deus amaldiçoa, homem nenhum pode mudar a história. Então não espere para ser um faraó. Faraó tentou amaldiçoar, mas Deus disse, a palavra que foi lançada de maldição virará bênção para aquele que está de pé na minha presença. E vai acontecendo algo tremendo naquele lugar. A Bíblia vai dizer que aquela Jericó antiga foi destruída, mas Herodes resolve reconstruir Jericó. Herodes resolve fazer uma nova Jericó e transformar ela na capital. Quem viesse de Jerusalém tinha que gastar dinheiro em Jericó. Quem viesse da Judeia tinha que gastar dinheiro em Jericó. E lá se tornava como se fosse um planalto. Caifás, Anás, Pilatos, todos eles entravam em Jericó e ali repousavam com Herodes. E o que vai acontecer? Aleluias! Judeu que é judeu conhece a palavra de Deus e não entrava em Jericó porque era amaldiçoado. Quem quisesse passar de Judeia para Galileia tinha que passar por dentro de Jericó ou ir pelas margens do rio da Galileia, para as margens do mar da Galileia. E o que vai acontecer? Todo mundo que é judeu vai pelas margens, mas Jesus, Ele vai para dentro de Jericó. Sabe o que significa que eu quero dizer? Não sei se até te apedrejaram, se jogaram pedra em você, se falaram mal do seu ministério. Você pode até estar achando que Deus não te usa mais, o seu amor não vai emocionar mais, não vai trazer o noivo para dentro da casa. Mas Deus está dizendo, aquilo que é amaldiçoado para o homem é abençoado para mim. Você pode até se achar diferente, mas Deus vai começar a mudar o quadro. A Bíblia vai relatar que Deus entra em Jericó. Deus entrando em Jericó, vai falar que lá há um cego. Detalhe, como eu li na mensagem, se ele antes só for nascesse cego, ele não pediria, Senhor, quero tornar a ver. Ele diria, Senhor, eu quero aprender o que é ver. Eu quero saber o que é o vermelho, o branco e o azul. Mas aquele cego, ele já teve e hoje ele não tem mais. É assim na minha e na sua vida. A gente só é para o ministério, a gente só é para as pessoas quando a gente tem para dar, quando a gente é alguma coisa, quando a gente pode fazer alguma coisa pela vida dos outros. Mas quebre, fique sem dinheiro, venha para dentro do ministério e veja se alguém começa a olhar para você. Veja se alguém te dá a oportunidade para louvar, para pregar, para adorar. Você fica esquecido no canto. Mas hoje eu não vim pregar religião, hoje eu vim pregar a palavra de Deus. Você pode prestar para a religião, mas para Deus você presta. Para Deus você pode ser um servo da vida do caminho. Mas hoje ele está entrando em Jericó. O mesmo Deus que entrou em Jericó, ele está entrando
E vai falar que ele se chamava Bartimeu. Muitos pregadores vão dizer que o nome dele era Bartimeu, mas não é. Se você for estudar no hebraico, Bar, a palavra Bar significa filho. É filho de Timeu. Muitas das vezes a gente não conhece, alguém na rua vai dizer, é o filho do pastor, é o filho da missionária. Então aquele homem, a Bíblia relata que nem nome tinha. Às vezes é assim. A gente não tem nome para ninguém. Ninguém confia na nossa palavra, ninguém confia no nosso louvor, na nossa adoração. Jesus. Ninguém dá nada pela gente. Mas Deus está dizendo, você não pode ter nome, você não pode ter história, mas quem escreve não é o homem, quem escreve sou eu. E nessa noite eu vou escrever páginas novas na sua história. Aquele que não louvava vai voltar a louvar, aquele que não pregava vai voltar a pregar, aquele que não cantava vai voltar a adorar o Senhor, Rei dos Reis. E vai entrando em Jericó. Jesus está entrando em Jericó. E quando ele entra em Jericó, está lá o cego. Detalhe, quando a gente quer saber da vida de alguém, a gente vai na porta do fofoqueiro. Quer saber de alguém, vai na porta do fofoqueiro. Vai dizer que o cego ficava na porta da cidade. A cidade tinha duas entradas. Se você fosse da Galileia para a Judeia, ela se tornava entrada. Mas se você viesse da Judeia para a Galileia, ela se tornava saída. Então quem entrasse e quem saísse da cidade, o cego saberia. Ele não poderia enxergar, mas ouvia, ele ouvia bem. Aleluia. E aí o cego fica sentado naquele lugar, caladinho dele, até sair daqui pra cá. Ele fica sentado no lugar dele e ouvindo todo mundo falar. Tem um Jesus aí que está curando, está salvando todo mundo, está fazendo o paralítico andar, está fazendo o cego enxergar, está fazendo o mundo falar. Esse Jesus que está vindo aí, ele é poderoso. Aleluia. E aí detalhe, alguém chega para o cego e disse, quem quer saber vai para a porta do fofoqueiro. Chega para o cego e disse, aquele homem ali que estão falando aí, quem você acha que ele é? Será que é algum dos profetas? Será que é algum dos profetas? E aí o cego disse, não sei, talvez quem você acha que ele é? E aí um vai falar, cego, será que ele é cego? Elias. E o cego vai dizer, Elias ele não pode ser. Sabe por que ele não pode ser Elias? Porque Elias, para subir, teve que descer fogo e subir uma carruagem. Esse que veio, ele não precisa de fogo para subir. Ele veio para trazer fogo de cima para baixo. Você vai entender essa mensagem. E aí eles vão perguntar novamente para o cego, cego, será que é Eliseu cego? Ele vai dizer, não pode ser Eliseu, porque Eliseu fez o machado flutuar sobre as águas. Esse que está vindo por aí, ele caminha sobre elas. Cego, será cego? Que ele é Daniel cego? E ele disse, Daniel certamente ele não é. Porque ele não é cego, Daniel. Porque Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Esse que vem aí, ele vai calar a boca dos leões, vai fechar a boca dos acusadores, vai calar os fariseus, vai mudar a história desse povo todo que está aqui. E ele vai perguntar, cego, será que ele é Jeremias? E o cego vai dizer, Jeremias ele não pode ser, porque Jeremias vivia dentro de calabouço. Mas esse que está vindo aí, ele veio para quebrar grilhões. E te salvar das mãos de Satanás. Esse que veio por aí é poderoso, não é nem dos profetas. E aí, quem você acha que ele é? Quem ele é, eu não sei. Mas que ele pode mudar a minha vida de volta. A minha pregação não muda a sua vida. Agora a palavra de Deus que entra dentro do seu coração é que vai mudar. Comece a aceitar Jesus dentro de você, Jericó. Ele entrou para te abençoar. Você antes poderia ser mentiroso, trapaceiro, enganador, ladrão, adúltero. Mas Deus vai mudar essa situação. Você chegou na presença dele e você não é mais a mesma pessoa. Deus está quebrando o protocolo nessa noite e dizendo que você é alguém para ele. Você é a menina dos olhos dele. Vai passar o tempo. E o que vai acontecer, igreja? Só um momento. Jesus está vindo. E aí uma multidão pergunta para ele. Tenta chegar perto de Jesus. Ele olha. E se ele fosse fazer como os 70 fizessem, Jesus
não parava para ouvir ele. Se ele fosse fazer como os 12 discípulos fizeram, Jesus não ia parar para ouvir ele. Se ele fosse fazer como os íntimos de Deus, Pedro, Tiago e João fizeram, Jesus não ia parar para ele. Sabe por quê? Ele falou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Para falar Jesus, filho de Davi, ele tinha que conhecer a linhagem de Jesus. Ele já estudou, ele já pensou no que ia falar. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, amado. Antes a gente até enxergava, mas hoje não enxergamos mais e acha que é o fim. Antes a gente até louvou bonito, mas hoje é o fim. Uma coisa é a gente ter tido e hoje não tem mais. Como é que eu posso explicar para a igreja? Uma coisa é você casar, ter um filho, construir uma casa, mulher e homem, começar a detalhar ela, colocar tudo que você imagina. Começa a escolher a cortina, começa a escolher a cozinha. Eu quero uma cama box, eu quero uma cozinha americana. Começa a detalhar tudo. Mas por uma razão da vida, um fator que acontece, você se separa da sua mulher. A casa que você planejou, você se separa do seu marido. Você é obrigado a olhar pela janela e ver alguém dentro da sua casa chamando seu filho de pai. Seu filho chamando ele de pai. Você vendo o seu filho chamando, aleluias, aquela mulher que está no seu lugar de mãe. Você olhando, antes você já teve, hoje você não tem mais. É fato. Às vezes as circunstâncias da vida vai acontecer com a gente. A gente hoje está de pé, mas não sabe o dia da manhã. Foi assim com aquele cego. Antes ele tinha, hoje ele não tem mais. A gente fica lamentando, olha, o Senhor não me usa mais. Senhor, o meu marido me deixou, hoje eu estou sozinho, eu perdi a minha casa, eu perdi até o rumo de casa hoje. As lágrimas começam a descer daquele cego, e ele olha para Jesus e vê ali uma diferença. Ele disse: hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou adorar diferente, eu vou fazer diferente, porque se eu fizer diferente, ele vai fazer o que ninguém pode fazer por mim. Hoje eu vou adorar diferente. Sabe qual é o resultado? Você chega dentro do ministério e não acontece nada. Você chega dentro da igreja e não acontece nada. Sabe por quê? Porque você não está fazendo diferente. Ah, missionário, o que é que eu vou fazer diferente? O que você vai fazer diferente eu não sei, mas eu sei que tu tem que parar Jesus. E se eu fosse você, eu estava fazendo algo diferente nessa noite. Eu estava pulando, eu estava adorando, eu estava saltando. Você tem que parar Jesus. Deixa eu ver quem para Jesus nesse lugar. Jesus vai parar. Quem vai parar Jesus nesse lugar? Quem vai parar Jesus está passando aqui. Quem vai parar Jesus? Eu posso ver Jesus parando por aqui. Eu posso ver Jesus parando nesse lugar. Eu posso ver Jesus parando aqui. Jesus está parando no lugar. Jesus vai parar. Jesus parou dentro de Jericó. Comece a parar Jesus nessa noite. Comece a parar ele diferente. A multidão olha e diz para o cego: cala-se, não incomoda ele. E o cego começa a gritar de novo: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. Sabe por que você clama demais no culto? Sabe por que você adora demais? Você grita demais? Porque a dor que está dentro de você, só Jesus pode acalmar. Você passa o dia todo em casa, trancado, com o coração apertado, mas na presença de Deus você gosta, você adora, você faz a diferença. O que vai acontecer? A multidão manda mais uma vez ele calar. É assim na minha e na sua vida. Manda a gente se calar para não ouvir a bênção de Deus. Manda a gente se calar para não ver Deus mudar a nossa história, para não ver Deus mudar o nosso rumo. Só quer tomar pedrada. Mas Jesus parou em Jericó. E ele parou aqui nesse lugar porque ele tem adorado. Aleluias. Aí Jesus para. A multidão não queria que ele chegasse a Jesus. Jesus vai dizer: tragam ele a mim. As pessoas que estão te derrubando, te apontando, tentando te destruir, vai ter que ser obrigado a ver Deus te chamar e fazer ele te honrar na terra. Começar a dizer que você é escolhido de Deus. Você é velho para essa história. E aí vem o cego. Detalhe: tinha que ter uma capa todo aleijado e todo cego. Sabe por quê? Era o ganha-pão dele. Todo mundo que olhasse para o aleijado saberia que com a capa, saberia que tinha que dar comida, dar uma moedinha, dar esmola. Era o ganha-pão dele. Era a esmola espiritual dele.